एक सियार था, सियार समझते हो, जकल, Agora eu vou contar a história de um chacal que era muito inteligente. मैं चला गया। Pensando assim, eu sou muito inteligente, esse chacal pensava. सियार ने क्या की, एक सारस के बोला जाए, बोला, बोला सारस एक नहीं है, सारस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Como uma garça. Tinha tipo uma garça. बड़ा बड़ा इधर जो बड़ा बड़ा होता है, Ah, tipo um pelicano, tipo um pelicano. क्या बोलते हैं? Como um pelicano. वो बड़ा बड़ा चोंच बड़ा लंबा होता है, और बहुत बड़ा Que tem um bico grande. तो दोनों सारस सारस ही समझो, सारस क्या बोला? सारस संस्कृत शब्द है। तो वो सारस के बोला, बोले हमारे घर में आओ, जकल ने बोला। तो उनको उनके मन में ये था, Então, o que aconteceu? बोला O Devo está contando uma história. नहीं नहीं, इसको मैंने इंसल्ट करूँगा, इसको इंसल्ट करने, अपमान करने के लिए। The crane invited the chacal for insulting him. जकल invited, Okay. जकल invite, The crane. Então o chacal convidou a garça ou o pelicano para ir na casa dele, mas ele na verdade queria insultar o pelicano. क्या बोले, सियार ने ये बनाया, पायस बनाया, Aí o que aconteceu? Sweet rice. स्वीट राइस, Aí o chacal fez um arroz doce. पायस भी अलग है, स्वीट राइस भी दूसरी है, उनके समझाने भी हो। Paias, na verdade, não é exatamente um arroz doce. Qual सा सूजी के जो बनाते हैं ना, पतला करके जो बनाते हैं, उसके पायस भी खाते हैं। Paias também é um negócio feito com semolina. चावल के वो बना करके दूध डाल करके, Ou quando você bota... थोड़ा लिक्विड होता है, É uma coisa líquida. Is sweet? It's a sweet dish. तो उसको क्या की, Então, paias não é exatamente arroz doce, mas é parecido. दिया Enfim, ele deu isso para ele, खाने के लिए बड़े मीठे, deu pra garça comer. क्या बोले, शैलो जो पॉट होता है उसमें दे दिया है, उनके लिए बड़ा ये होता है, चोंच होता है, वो थोड़ा बहुत Aí लाया उसके अंदर में नहीं यार, o pelicano foi comer tipo, esse arroz doce, mas era bem líquido. Assim, é um paias, é um tipo específico de arroz doce bem... उनके लिए जीवा होता है, वो चाट करके O chacal conseguia comer tranquilamente aquilo. में बुलाया और अपने प्रेम से खा Ele conseguia comer porque ele tem a língua, ele lambia e comia. Agora, o pelicano tem um bico gigante, então ele não conseguiu comer direito aquele arroz doce. Ele tentou, mas só vinha um pouquinho, ele não conseguia comer, o pelicano. अपमान किया, Aí o pelicano se sentiu insultado. Ó, você me chamou pra sua casa e me deu pra comer esse arroz doce líquido que eu não consigo beber, que eu não consigo comer. किंतु मुझे दिया, खाने के लिए दिया, चलो डिश Você me deu plate? प्लेट दिया, Ah, porque o que acontece? O chacal deu pra ele comer. तो खाने के बाद सारस पूछने, एक होशियार पूछने लगे, मित्र हमारे घर में भोजन कैसे किया आपने? बड़े E deu pra ele comer um prato raso. Como é que o pelicano ia comer nesse pelicano raso? Nesse prato raso. Então o pelicano se sentiu insultado pelo chacal. कथा सुना कि नहीं सुना? Já ouviram essa história antes? Não, então ouçam com atenção. Aí o chacal उन्होंने क्या कि घर में perguntou, e aí, gostou? Daí o pelicano falou, ah, sim, gostei, mas estava mentindo. Aí o chacal chamou o chacal pra casa dele. सारस ने क्या किया, Aí अच्छा जो है o pelicano, quando foi chamar o chacal pra casa dele, अनेक प्रकार के ele fez vários tipos de वो मछली का जो कट कट के बनाते हैं, वह अनेक प्रकार के बनाए, खाने की चीज बनाते fish, fried fish. हैं, Ele fez umas preparações com peixe. बना करके एक लंबा जो ये होता है ना, क्या बोले, कुंजा जो है, कुंजा समझते हो नहीं, Não. स्पॉट जो होता है जिसके जो है कुंजा जो है, जिसके नैरो नेक होता है, Surai. केवल जिसे कुंजा था, Então, tem um pote, um vaso que tem... Surai? Surai? सुराई, É tipo um surai, que é um vaso de cerâmica bem redondo. सुराई, कुंजा भी कहते हैं, सुराई भी बोलते
Então, é tipo um vaso de cerâmica que é bem grandão, mas bem grandão o vaso de cerâmica, mas a boca do pote de cerâmica é bem afinalada, afunilada. Então, é como se fosse um vaso de cerâmica, ok, tipo para levar água, por exemplo. Como é que chama? A parte onde sai a água e entra a água no pote é super fina, é como se fosse um pescoço bem fininho, assim. E o pote mesmo é bem grande. Entendeu? Tem a afunilada boca e bem estreita. Então a garça deu um desse pro chacal e a outra pra ele. Só que o chacal, que é tipo um lobo, não consegue enfiar a boca num negócio desse. Mas o pelicano consegue, porque o pelicano tem um bico bem pequeno, assim, bem fino. Então tava tudo dentro, o chacal não conseguiu acessar, mas o pelicano conseguiu, porque o bico dele entrava direitinho. Aí a garça, depois de oferecer, a garça, o pelicano, depois de oferecer a boca, conseguiu comer tranquilamente. Aí depois que eles comeram, só que o chacal não comeu, porque não conseguiu. Aí a garça pergunta, o pelicano pergunta pro chacal, e aí, como é que foi a comida hoje? Como é que tava o almoço? Aí o chacal também mentiu, falou, tava ótimo. Mas o chacal entendeu a indireta. Eu insultei ele quando ele foi na minha casa, porque eu dei para ele comer um arroz doce líquido num pote raso, um prato raso, e ele não conseguiu comer. Taught him a lesson. Aí agora foi olho por olho, dente por dente. Ele agora me mostrou o que eu fiz ele passar. O chacal entendeu. Qual é a moral da história? Quando você insulta alguém, essa pessoa vai também te insultar. Que o devoto perguntou, a gente tem de idade, mas às vezes não adora direito. Como é que a gente se livra dessa ofensa? O que a gente faz sobre essa ofensa? O Gurudev falou, para de fazer ofensa. Por isso que eu falo que não tem que ter a idade instalada. Porque se você tem a idade instalada, você chama Krishna para vir para sua casa e você não cuida, isso é uma grande ofensa, um grande insulto. Se você nem chamou Krishna para sua casa, ou seja, se você tem a deidade não é instalada, não tem problema. Agora, se você chamou Krishna, ou seja, instalou a deidade e não cuida direito, é uma grande ofensa. Você chama um convidado para sua casa, por exemplo, e não cuida dele, não serve ele, isso é um insulto. Então, se a deidade é instalada, Prana Pratishtha, a deidade foi instalada. A deidade foi instalada. Claro que Deus está em toda parte, sim. Mas, quando a deidade é instalada, significa que a deidade está ali. Se você não servir direito, Deus vai ficar bravo com você. Se a deidade é instalada, você tem que cuidar, senão é uma ofensa. Serviço à deidade é assim. Quando a gente vê Galagraha, a gente vê a deidade e fica super animado, vou servir, eu quero fazer tudo. Mas depois, você fica no sentido com a garganta Galagraha. Isso significa que Galagraha significa Sujana mesmo. Quando a garganta fica inchada, por exemplo, a pessoa não consegue comer. É tão ruim respirar, comer, beber quando a pessoa está com a garganta inchada, né? A garganta, como é que chama? Inflamada, né? Então tem esse ditado que diz, você vê a deidade, você fica todo animado, mas na prática você vê que não consegue fazer, você, no sentido assim, você fica com agraha, é um ditado, qual a palavra? Ou seja, você vê a deidade, fica muito animado, mas depois você vê que não consegue fazer. Mas se a deidade é instalada, você tem que servir apropriadamente. Senão um grande insulto para Deus. Então, quando você instala a deidade, você tem que tomar uma responsabilidade completa. Está assumindo uma grande responsabilidade. Senão, não tem problema. Se você tem uma deidade, você trouxe uma... Desculpa, por exemplo, você tem uma deidade, mas que não é instalada, tudo bem, não tem problema. Você serve e tal, mas assim,
Se você não serve uma deidade que é instalada, aí é uma grande ofensa. ये कहने की बात है। इसलिए विग्रह पूजा करना बहुत कठिन है। Por isso que puja a deidade é muito difícil mesmo. हाँ सुनो, ये अपराध इसलिए करते नहीं, हमें विग्रह की प्रतिष्ठा करना Ah, eu quero instalar minha deidade. है। ठीक है, प्रतिष्ठा करो तो हम Tá bom, mas antes eu aviso. प्रतिष्ठा करना चाहते Ó, se você quiser instalar sua deidade, instala. पूरा Mas रिस्पॉन्सिबिलिटी। você está assumindo grande responsabilidade, completa. पुत्र संतान को जन्म दिया, Você deu à luz a uma criança, क्या करना पड़ेगा? você tem que fazer o quê? Você teve um filho, você tem que criar teu filho, não é mesmo? पालन पोषण करना पड़ेगा। Você tem que criar o teu filho. है? तो उसी प्रकार जो है O que aconteceu? What happened? भगवान को O que aconteceu? है, जब बुलाया इसको ठीक से करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। इसमें अर्चन दीदी का अर्चन आदि दिया गया, ठीक ठीक से अर्चन करना पड़ेगा। Então você tem que fazer o artana apropriadamente. नहीं तो In Muralamba, you said that if you don't do kirtan, even without the kirtan, Thakurji also becomes angry. Remember? In the morning time? यह विग्रह ही दिया, मंदिर ही है, but you are not Então tem o doing templo, mas ninguém faz o kirtan na frente da deidade. इस पे 5 प्रकार की जो भक्ति के बारे में बता रहे हैं। Então tem 5 tipos de bhakti. साधुसंग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मुद्राभास और Sadhusanga Nama Sankirtan. विग्रह भी है। ये जो श्रीमूर्ति Srimurti Shadaya Sevana. Serve a deidade com विग्रह fé. की जो है श्रद्धा के साथ सेवन करना चाहिए। Tem que servir a deidade com fé. Todo dia você tem que fazer isso. है विग्रह सेवा है। बहुत लोग देखते हैं Tem muita gente que eu vejo que vai para Vrindavana, vai para Giriraj Govardhan, pega uma pedra de Giriraj assim. Gurudeva ficava muito bravo com isso. Gurudeva falava: जितना शिला ले उतना स्वर्ण दान करो। você tem que dar em doação o mesmo pedaço de Giriraj que você levar, você tem que dar em quantidade de ouro. गिरिराज ले जाना कैसे? Aí você vai entender o que é pegar Giriraj. Senão as pessoas vão levar Giriraj. रख करके फिर वो घर में जैसे Aí tem a deidade por um tempo e depois guarda na sua casa como uma pedra. इसलिए गुरुदेव मना करते थे। Gurudeva proibia isso, com certeza. Gurudeva era contra isso. जन की सेवा करना है, सेवा ठीक से करना है। Para você servir Giriraj, você tem que fazer um serviço muito direito, muito apropriado, direitinho. बहुत सालग्राम शिला लेकर Tem gente que pega várias shalagram shilas, por exemplo, só para quê? Para fazer show de ये ठीक नहीं होता। devoção, para mostrar para os outros. Isso é tudo ofensor, todo ofensor. लोग को दिखा दे हमारे पास 40-50 Ah, olha só, tem 40, 50 shalagrams. हर रोज सेवा करो। Aí você tem que servir todo dia shalagram, todo dia. आज ये सब जितने भी लोग होते हैं ना, Todas essas pessoas são todos ofensores. Porque se você não serve direito, é ofensa. Todo dia. Você tem que fazer a bexiga da shalagram, todo dia. है, गंगा जल है, Com água do Ganges ou Panchamrita, leite, iogurte. इसलिए पहले कहा जाता ब्राह्मण छोड़ के किसी के पहले वो Antigamente, ninguém tinha qualificação para ter shalagram, só brahmanas. हम लोग के वैष्णव संप्रदाय में अधिकार दे दिए, ठीक है, किंतु ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ है। ये बात सही है। ब्राह्मणानाम सस्यो सप्तजाति विशिष्ट इस श्लोक में भी कहा Esse verso explica है वैष्णव श्रेष्ठ है। que os Vaishnavas são superiores. वैष्णव श्रेष्ठ कार्य है। किंतु सेवा नहीं करे तो कैसे होगा आप बताओ? Se você não fizer serviço, como é que vai dar? बात ऐसे ही Isso é verdade ou não? है। उपवीत दिया गया, किसलिए उपवीत दिया गया? गायत्री मंत्र जप करने के लिए। लिसन ना, why are you giving to Por que a gente dá o cordão sagrado? why did you take? है? Tu tinha para Magai? इसलिए दिया जाता है उसके गायत्री मंत्र जप करने के लिए। और वो उपवीत प्राप्ति किया और गायत्री मंत्र जप नहीं करना, ये अपराध होता है। Sorry, Upavit. Sorry. है कि नहीं? What? Not chanting Gayatri, then it's offense. Ah, if you have the Upavit but not chanting. Se você tiver o cordão sagrado, mas não estiver cantando o Diksha Mantra, é uma ofensa. ब्राह्मण तक दिया जाता है और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन है? वैष्णव। Os Vaishnavas são superiores aos Brahmanas. तो इसलिए उपवीत दिया जाता है, Então, por isso é dado उपवीत संस्कार o cordão sagrado. है। तो इसलिए उपवीत संस्कार के गायत्री मंत्र जप करो।
सब विधि दिया जाता है। Tem todas essas regras nas escrituras. ये 5 प्रकार की भक्ति के अंग बताए। 5 साधु संग, नाम angas de Bhakti, Sadhusanga, Nama Sankirtana, Bhagavad Shravana, Mathura Vasa श्रीमूर्ति e Shrimurti Shradaya Sevana. कार मध्य अब फिर करें। ये तुम ये 3 कर रहे, 5 ठीक से नहीं करना। Então, você não conseguiu fazer as 5 direito, então faz pelo menos 3. श्रवण, कीर्तन, स्मरण। Shravana, Kirtana e Smarana. Isso tudo está dentro de Sadhusanga. साधु संग, कीर्तन करो साधु संग, स्मरण। Ouça Harikata em Sadhusanga, lembre-se em Sadhusanga, Smarana em Sadhusanga, Kirtana em Sadhusanga. कीर्तनाक को E Harikata em Sadhusanga. Então, o principal em Kali Yuga é Kirtana, que é Bhakti. Cantar o santo nome e glorificar. Por quê? Se você canta, se você faz Kirtana, glorificação, os três vêm ao mesmo tempo. As 3 práticas de Bhakti são seguidas ao mesmo tempo. कीर्तनाक को भक्ति। Kirtana, que é Bhakti. कीर्तनाक को भक्ति ये श्रेष्ठ कार्य। इसलिए हमारे जीवन É o mais elevado, Kirtana, que é Bhakti. कीर्तन करने से समस्त प्रकार भक्ति के अंग पालन हो जाता है। Quando você faz Kirtana, você segue todas as práticas de Bhakti automaticamente. काल वो करें बोले आप तो आज ज्यादा कीर्तन कराया, हरि कथा तो कम बोले। Ontem alguém falou, fez muito Kirtana e falou pouco Harikata. Mas Kirtana e Harikata é a mesma coisa. आज समझिए, Entendeu? मेरे याद आ जाता है Eu lembro, तो एक बार कुछ भक्त लोग uma vez uns devotos vieram até Gurudeva. प्रवचन खत्म हो गया, No final da aula de Gurudeva, गुरुदेव के कुछ भक्त लोग आए, alguns devotos vieram कहने लगे गुरुदेव e falaram, Gurudeva, कीर्तन के ना बहुत Krishnadasa fez um Kirtana muito lindo, adorei ele cantando o Kirtana dele. Gurudeva falou, मैंने क्या किया, e eu o que eu fiz então? मैंने कीर्तन किया कि नहीं? Eu fiz Kirtan também ou não fiz? Porque Kirtan é tanto cantar, mas também Harikata é a mesma coisa. कीर्तन किया, Alguém falou, não, Guru, você não fez Kirtana, foi Krishnadasa. Mas Harikata é Kirtana também. Se Harikata não é Kirtana, é o quê? Kirtana é glorificar, né? कोई ताल Tem gente que acha que Kirtana é só cantar com melodia, com instrumento, isso é Kirtana. E Harikata não é Kirtana. सुखदेव गोस्वामी का कीर्तन किया कि नहीं? Shukadeva Goswami, ele não fez Kirtana. Kirtana. पुष्ट स्पंदन मात्रम कीर्तन, पुष्ट स्पंदन होने से ही उसके कीर्तन का Kirtana é quando os seus lábios se movem. पुष्ट स्पंदन मात्रम इति कीर्तनम, ये कीर्तन होता है और एक Sankirtana. संकीर्तन होता है। Então tem Kirtana e Sankirtana. कृत्वा कीर्तनम इति Sankirtana é quando todo mundo faz Kirtana junto. Que nem a gente aqui tá junto agora. जिसको कहा जाता है, Isso é Sankirtana. और अकेला जो बोलते हैं उसे Se você fala sozinho, isso é Kirtana. तो ये संत विचार है। इसलिए कहते हैं कीर्तन करने से समस्त भक्ति के समस्त अंग Então quando você faz Kirtana, ये हो जाता है, मन पूर्ण हो जाता todos os angas de Bhakti são automaticamente feitos também. है। Nama Sankirtana. इसलिए जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, Por isso que Jiva Goswami disse, कलु है संकीर्तन, कली युग में है कीर्तना को भक्ति के सिस्टम। em Kali Yuga Kirtana que a Bhakti é o mais importante. आप जैसे आप हरि कथा Por exemplo, se você fala Harikata, isso é Kirtana. है, आप बोल रहे हैं Enquanto você fala, है, आप जब बोलोगे तो आपके स्मरण करना पड़ना है। você tem que se lembrar. O que eu vou falar? Você tem que estar fazendo uma lembrança ao mesmo tempo do que você está falando ou vai falar. स्मरण हो जाता है, और श्रवण के और क्या हो जाता है उसमें, श्रवण अपने जो बोले उसे सुन ले। E você também faz o Shravana, porque você ouve o que você mesmo fala, você ouve. तीन अंग अपने Quando você faz Kirtana, as 3 práticas de Bhakti são feitas ao mesmo tempo. पूर्ण हो जाते Smarana, हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में लिख रहे हैं, Shravana, Kirtana e Smarana. Por isso que Jiva Goswami explica no Sandarbha como que Kirtana, que é Bhakti, é o mais elevado. कीर्तना को भक्ति के द्वारा है, इसलिए कहते हैं चेतन कीर्तन में जो लिखा है नाम संकीर्तन में है, भक्ति सर्व अंग पूर्ण है। Então, Chaitanya Charitamrita explica Hare Krishna, que através de Kirtana, todos os angas de Bhakti são satisfeitos. जो 5 चीज कल आप बोल रहे थे वो ये
हैं? 5 चीज जो आप बोले थे बताने के That's the subjects of gopis, okay, no? Gopis and subjects are different things. वो महाराज मनीष वेणु गीत। अच्छा वेणु गीत लिया। दो शब्द बोलता हूँ। Traz o Venu Gita, que eu quero falar 2 palavrinhas sobre o Venu Gita, vai ser muito bom. बहुत अच्छा लगता है। Eu adoro o Venu Gita. वेणु की गुरुदेव गुरुदेव वाला छोटा वेणु गीत एक वो है ना। Gurudeva tem um livro do Venu Gita pequenininho, você tem? हिंदी वाला तो बोला था। Ah, eu queria um em hindi. गुरुदेव की हैंड राइटिंग है। Essa aqui é a... Acho que é da de Gurudeva. Eles têm um livro autografado por Param Gurudeva. Mas Gurudeva escreve assim tão grande, ele tá perguntando. Gurudeva é autografo? Eles estão dizendo que sim. Que Shri Maharaj autografou o livro. Em 2001. गुरुदेव का जो था वो क्या भागवती है हिंदी में भागवत है, उसमें वेणु गीत है। नहीं तो है मुझे सारे पता है। नहीं उसमें से हिंदी वाला गीत है। हिंदी कहाँ है वो आप नहीं समझेगा। छोटा जो था गुरुदेव का जो पहले अरे इंग्लिश होता है ये डिफरेंट है। डिफरेंट वो जो है वो अच्छा है। हिंदी में उसमें सरस सरस है ना। Uma gravação do WhatsApp também, se for contando aqui. ये तो अच्छा चलो उसी किताब का ट्रांसलेशन है ये उसी किताब का ट्रांसलेशन है। हाँ मुझे पता है तो हिंदी में जो है वो सरस होते हैं ना। आप हिंदी पढ़ते हो? Então, Gurudeva quer o livro em hindi porque é muito, tem a raça. Saras. Saras. Sweet. Sweet? Saras. Tem a doçura quando é o hindi. Ele quer o livro em hindi. इसको ठीक नहीं लगा। Que acho que o primeiro não estava direito e depois fizeram uma outra edição. Can open the computer? Computer is Venu Gita. Tap it? Online. Just the computer. The red one. Computer. Without a cable. No cable. वहाँ रख दे रहा हूँ, सेंटा में रख Open दे it. रहा हूँ। वो सेंटा में से पिक कर लीजिए ना। कौन सा हिंदी वाला? नहीं ये जो आपका है कॉपी वो हम सेंटर में ले जाके रखा है। Darwin you picked it up yesterday from the center. What? Gurudev's books. ये तो गोपी जी हैं। One Maharaj's Yes. books. Everyone bought. Finished. Oh, Everyone bought. Yeah. नहीं, गोपी जी No. हैं। We have more. this
De qualquer forma, eu vou fazer uma introdução vendo Gita. Devi, De onde veio a flauta de Krishna? actually होते क्या है, Lakshmi and Saraswati. Lakshmi fez várias austeridades. दोनों बहन माना जाता Lakshmi e Saraswati são duas irmãs. है। विभिन्न पुराण में व्याख्यान दिया गया है। Diferentes Puranas contam essa história. एक समय की बात है, लक्ष्मी देवी के स्वयं भगवान ने dia, वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के रूप में उनको Deus aceitou Lakshmi Devi como uma linha dourada no seu peito. लक्ष्मी देवी कहाँ पर लिया? अपने वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी जी Na forma de uma linha dourada. जिसकी कथा आपने श्रवण किया, जैसे बेलवन में लक्ष्मी देवी बहुत कठोर तपस्या आदि की Como em Belvana, Lakshmi Devi fez várias austeridades, vocês devem ter ouvido. और गोपियों की भांति प्रयास में प्रवेश करना चाहती थी, Elas queriam entrar na dança da raça como as Gopas, संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो जो नियम बताया mas Bhagavan, ele deu várias regras e ela não quis seguir. Lakshmi Devi não quis seguir as regras que Krishna tinha dado para ela. उनके कहा कि तुम ये अभिमान ब्राह्मण अभिमान छोड़ो, ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म ग्रहण करो, Largue o seu abhimana फिर de ser गोप के साथ विवाह हो, Brahmani. Você vai ter que nascer em Vraja, casar com Gopa. फिर परक्या भाव से फिर मुझे प्राप्त करो। E você vai me alcançar em Parakya Bhava. इस प्रकार गोपियाँ मुझे प्राप्त किया। Da mesma forma que as और Gopas उसमें आप me alcançaram, aí você vai poder entrar na dança da रास में raça. प्रवेश करने में कुछ नियम लगे Porque tem algumas regras para poder entrar na dança da raça. थे, किंतु लक्ष्मी देवी किसी Só que Lakshmi Devi एक तो não ब्राह्मण quis को aceitar. मानना नहीं चाहती है, Primeiro, ela दूसरी não queria ब्रज में जन्म लेना भी नहीं चाहती, ela não queria deixar o Abhimana de ser uma Brahmani. वो सोचा ब्रज में क्यों जाऊँ, Ela também não queria deixar Vaikuntha. Ela, por que eu tenho que ir para Braja? फिर गोपी गर्भ में जन्म वो भी लेना नहीं Também não queria nascer do ventre de uma Gopi. Também não queria. चाहती, गोप के साथ विवाह भी करना नहीं चाहती, Ela também não queria se casar com Gopa. अच्छा वो रख रही है किसमें Porque ela tem a lealdade dela em Narayana. है। और फिर बोले भगवान ने भी बोला O Bhagavan também falou. ये तुम्हें दूसरे गोपों के साथ विवाह, इसके बाद Se case com outros मेरे प्रति Gopas, जो है com outro Gopa, perdão. Aí depois você vai se encontrar comigo em Parakya Bhava. तुम्हें समंदर रखना पड़ेगा। तो लक्ष्मी देवी बोले ये भी हमारे द्वारा Lakshmi Devi falou, não, संभव नहीं, não é, मेरे लिए संभव não quero para mim isso aí. Não é possível para mim. लक्ष्मी राज में प्रवेश करना कैसे चाहती थी? Como é que Lakshmi queria entrar na dança da raça? वो गोपी देह में No corpo de वो लक्ष्मी Gopi. Perdão, no corpo de Lakshmi. प्रवेश करना No corpo de Lakshmi ela queria entrar na raça lila. चाहती, इसलिए भगवान उनको कहने संभव नहीं है। Bhagavan disse, não é possível. तो तथापि वो कठोर तपस्या करने लगी। Mesmo assim ela começou a fazer austeridades severas. जिद्दी होती है ना, जिद्दी समझते हो? स्टाबन Teimosa. है, स्टाबन इतना स्टाबन नहीं थे, Tão teimosa. Falou, não. आप गोपियों की भांति मुझे रास में प्रवेश कराओ। Eu tenho que... Quero fazer raça como as Gopis. इतने स्टाबन नहीं थे, Muito, muito teimosa. कहा जाता है, बोले मुझे चाहिए, Eu quero isso. मुझे Não importa nada, eu quero रास isso. में Eu quero entrar na raça. कृष्ण बोले देखो नियम तो Krishna तोड़ना disse, você não pode quebrar as regras, eu não segui as regras, transgredi as नहीं। regras. उनके इस प्रकार स्टाबनेस देख करके Ao ver a teimosia dela तपस्या आदि देख करके e as austeridades भगवान severas, ठीक है, Bhagavan disse, ok, गोपी शरीर के केवल लक्ष्मी शरीर के द्वारा आप तो no corpo de Lakshmi você não pode entrar na dança da raça. है। इसलिए एक काम करो, Então faz o seguinte, मेरे वक्षस्थल में आप स्वर्ण रेखा के रूप में ही fique no meu peito como uma linha dourada. इसलिए भगवान ने क्या कि लक्ष्मी देवी के जो है Então अपने Bhagavan वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के रूप में स्वीकार किया। aceitou Lakshmi Devi como uma linha dourada em seu भगवान peito. के उनके यही लक्षण Esse é o sintoma do Senhor. भगवान की Ele sempre tem no seu peito है
लक्ष्मी देवी जो है स्वर्णरेखा के रूप में है। Essa linha dourada no peito que é Lakshmi Devi. हम जिसको जिसको भगवान कह देते हैं। A gente chama qualquer um de Bhagavan, ये दो mas Bhagavan tem esse sintoma. भिगु चरण लांछित चिन्ह, भिगु चरण लांछित चिन्ह, Brigo Charan Lantitatina, a marca dos pés रूप में विराजमान de Brigo. है। इसलिए कहते हैं जीव कभी भगवान नहीं बन सकते। जो भगवान होंगे Por isso que a diva não tem como virar Bhagavan. Esse é o sintoma de quem é Bhagavan. दो चिन्ह, एक है क्या Dois sintomas de quem é Bhagavan. रहेगा लक्ष्मी स्वर्ण के रूप में, Swarnareka, que é a linha dourada, que é Lakshmi Devi. E outro sintoma, चरण लांछित चिन्ह Brigo Charan Lantitatina, que é a marca dos pés de Brigo. है। फुटप्रिंट ऑफ जिस कथा भी हम लोग श्रवण कराते हैं, भागवत में भी वर्णन है। Tem no Bhagavatam essa história que uma vez todos os semideuses, देवता एक समय सारे ऋषि लोग जो है todos os rishis, विचार करने लगे estavam pensando, देवता भगवान कौन है। quem é Bhagavan? विशेष करके देव समाज में जो है तीन देवता की श्रेष्ठ माना जाता है। Especialmente na Assembleia dos deuses, dos semideuses, 3 deuses são os mais elevados, né? त्रिदेवता Considerado superior. श्रेष्ठ कौन है। Brahma, Vishnu e Shiva. Mas quem é o mais superior de todos? Quem é Bhagavan? ऐसे ऋषि लोग विचार कर रहे थे। इतने समय भृगु ऋषि प्रकट हुए। भृगु ऋषि Então os बोले rishis estavam pensando nisso e de repente Brigurishi apareceu 2 मिनट रुको। e falou: esperem 2 minutos e pode deixar que eu vou declarar quem é o superior de ऐसे todos. करके भृगु ऋषि ने क्या कि Aí Brigurishi, o que ele ब्रह्मा fez? जी के पास गए Foi até o Senhor Brahma em Satyaloka. और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ना प्रणाम किया ना Quando ele foi até Brahma, não prestou reverência, não fez nada. है। ब्रह्मा जी बिगड़ गए। Brahma ficou bravo e disse: seu tolo, मैं सृष्टि करता हूँ eu sou o Criador और सृष्टि करता के तुमने e você मान नहीं करते। não está respeitando है। o Criador. Aí Brahma insultou ele, भगवान ने xingou ele. Aí Brigurishi pensou: esse Brahma não é Bhagavan, अहंकार porque ele tem esse ego. अहंकार कहाँ से होता है। O ego vem de onde? है, माया के रजोगुण से ही Do Rajoguna de Maya. है। अहंकार Então, aí, calma. अहंकार विगुणात्मा Kartaha iti manate. अहंकार के द्वारा ही कर्तृपन आ जाता है। आई एम डूयर है, Então, मैं करने वाला हूँ, मैं सृष्टि करने वाला हूँ। você acha que você é o Criador, que você... तो इससे क्या हो गया न भृगु ऋषि ने कहा ये भगवान Brigurishi नहीं, disse: ele não é Bhagavan, अहंकार porque ele tem arrancado, ele tem esse ego. है। अहंकार कौन से आ रहा है। रजोगुण। इसमें अभी रजोगुण है। Em Rajoguna. ये ब्रह्मा जी भगवान नहीं। Então, Brahmaji फिर गए शिव जी के पास। não é Bhagavan. शिव जी के पास Aí ele foi até o Senhor Shiva. खड़े हो गए। Aí também Brigo ficou em pé, perto do Senhor Shiva, não prestou reverência, não falou com ele direito, nada, não prestou reverência, não saudou ele. Shiva falou: seu tolo, मेरे पास आए हो ना तुमने कुछ você veio até mim, não prestou ना कुछ reverências, सम्मान दिया, बड़ों के सम्मान देना नहीं जानते, मूर्ख। ऐसे करके शिव जी ने não sabe honrar os superiores. करके उनको मारने के लिए प्रयास Shiva tentou bater nele com o tridente. किया। यदि भगवान नहीं, Brigurishi pensou: ele também não é Bhagavan, इसमें क्रोध है। porque ele tem raiva. ये क्रोध क्या ध्वंस के कारण हो जाता है। A raiva é a causa da और destruição. क्रोध कहाँ से आता है। माया की तमोगुण से। E a raiva vem do Tamaguna de Maya. इसलिए भृगु ऋषि बोले भगवान नहीं। Por isso Brigurishi disse: ele não é Bhagavan, और nem Brahma, शिव जी भी भगवान नहीं। nem Shiva. गुणान्वित कहा जाता है। गुण के द्वारा अन्वित से युक्त है। तो शिव लोग के छोड़ करके Então ele deixou Shiva Loka भृगु ऋषि चले e Brigo foi वैकुंठ में। para Vaikunta. स्वयं भगवान विष्णु E o próprio Senhor Bhagavan Vishnu estava lá com Lakshmi. और स्वयं लक्ष्मी देवी भगवान की जो है चरण को जो है वो कर E Lakshmi Devi estava massageando os pés do Senhor. मर्दन को चरण सेवा कर लक्ष्मी जी पाद से लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। और भृगु ऋषि जाकर के Aí Brigurishi foi e
Não bateu a porta, não fez nada. Só chegou e escancarou a porta assim, onde estava Vishnu. Foi lá dentro. Aí ele foi dar um chute no peito do Senhor. Deu um chute nos pés do Senhor. Ninguém poderia fazer uma coisa assim até hoje. Aí Deus ficou surpreso assim, que é isso? Quem chegou a me dar um chute? Um chute no meu peitoral? Aí ele viu que era Brigurish. Aí Bhagavan foi e falou, ó Brigo, meu coração, meu peitoral é duro como uma pedra. E o seu pé é tão macio. Com certeza você machucou. Você se machucou, então deixa eu massagear o seu pé. Ao ouvir isso, Brigurishi confirmou. Bhagavan Vishnu é Bhagavan. Por quê? Ele está além de Sattva-raja e Tamaguna, dos modos da natureza material. Bhagavata explica Harihi Nirguna Sakshat Purusha Prakriti Paraha. Shri Hari e a morada do Senhor são além do modo da natureza material. Deus é chamado de Gunatit, além dos modos da natureza material. Lembrando-se desse tempo, Bhagavan deixou essa marca dos pés de Brigo no seu peito, como um Dakin Romavali, ou seja, tem um pelo que é enrolado para o lado direito. Like a curled hair? Curled to the right hair? Romavali é um cabelo, é um pelo, né, no peitoral, mas daqui, ou seja, ele é curvado para a direita, o cabelinho. Então, quem é Bhagavan tem esses dois sintomas que uma diva não tem. Então, Lakshmi Devi está em qual forma? Uma linha dourada. Quando Saraswati, o Purana explica, quando Saraswati ficou sabendo disso, Saraswati também fez várias austeridades. Bhagavan ficou satisfeito e disse, ó Saraswati, peça bênçãos. Ela falou, Lakshmi Devi está presente com uma linha dourada no seu peito. Você aceitou ela no seu peitoral com uma linha dourada. Eu quero que você me aceite também. A Bhagavan falou para Saraswati, bom, eu vou te aceitar como flauta. Tem várias histórias nos Puranas. O Gayatri Mantra, na verdade, é Saraswati. Shuddha Saraswati. Shuddha Saraswati é Krishna Priya Radharani. E a manifestação dela, que é a Saraswati, que é a deidade que preside o conhecimento. Então tem o conhecimento transcendental e o material. A Saraswati desse mundo, que é a deidade que preside o conhecimento desse mundo. Jnana Distatri Devata. Ela dá conhecimento material. Shuddha Saraswati é Krishna Priya, que é Shrimati Radhika originalmente. E uma manifestação dela é a Saraswati. Então tem a forma original, pura, Shuddha Rupa, que está lá no mundo espiritual, que é Shrimati Radhika.
करके E ele इस जड़ जगत में विद्या की अधिष्ठात्री se reflete nesse mundo como a deidade Saraswati que preside o conhecimento, também chamada de Bina Pani. In her बिना hand. जिसके हाथ में Ela que tem Bina, aquele instrumento nas mãos. Pani. Um dos nomes dela é Bina Pani. है आज डेली Lembra aquela moça no Brasil? Bina स्कूल Pani. में पढ़ते थे ना सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी हैं? सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि वर्धु में ये स्कूल में पढ़ा हाँ, और एक है ना उसके कोई और भी है सरस्वती की जल्दी की दिन के लिए है मैं ये बोलता रहता हूँ Às vezes eu falo o mantra de Saraswati que a gente aprendia na escola. है Ela é a deidade que preside a fala, Vakdevi. उसकी जो है एक्चुअल शुद्धा सरस्वती कौन है स्वयं Quem é a श्रीमती Saraswati pura? É a própria Shrimati Radhika. है इसलिए श्रीमती राधिका की खाते गंधर्व कहा जाता है Por isso que ela é chamada de Gandharva. समस्त गंधर्व विद्या जो है सारी गंधर्व Todo o conhecimento dos Gandharvas, नित्य गीत वाद्य आदि की त्वजिक कहा जाता है canto, क्या dança बोला त्वजिक e tocar instrumentos. Tordik. त्वजिक शब्द जो अर्थ होता Tordik है significa नित्य गीत alguém que é perito em cantar, dançar e tocar. संपूर्ण रूप में दक्ष होता है, who is expert Quem é perito em dançar, cantar e tocar. knowledge and playing in different kinds of instruments or very expert to singing And dance. and all kinds of rhythm. A pessoa é perita em todos os ritmos, em cantar, em dançar e tocar instrumentos. तीनों के एक साथ होने पर Então, a pessoa que tem essas três qualidades é chamada de Tordik. क्या बोला Tordik. ये जो है इसलिए श्रीमती राधिका जो है मूल Shrimati Radhika, ela é original. है, इसलिए हम लोग हर रोज क्या जय देते हैं Todo dia a gente dá Jaya para Shishi Guru Gandharvika Giridhari. गंधर्विका कौन है Quem é Gandharvika? श्रीमती राधिका É Shrimati Radhika. उनकी सामान्य रूप में प्रतिफली होकर के Então, है, uma manifestação उनके नीचे लोग गंधर्व refletida रूप में आ जाता है, vem para Swarga e Gandharva Loka विकृत रूप में आता है गंधर्व लोग de forma contrária, ou seja, de forma deformada, que é do mundo material. चलो उसी गंधर्व लोक Mas की enfim, जो अधिष्ठात्री देवी जो है उसे सरस्वती माना जाता है किंतु मूल सरस्वती कौन है Saraswati, original, Mula Saraswati, é Krishna Priya, que é chamada Radhika. विकृत प्रतिफलन के रूप में E a forma, o reflexo pervertido é जो गंधर्व लोक माना जाता है essa de Gandharva Loka. पास ही गंधर्व लोक Perto de Swarga Loka tem Gandharva Loka, है जहाँ पर गंधर्व लोग रहते onde os Gandharvas vivem. हैं नित्य गीत वाद्य आदि में जो है Eles que सुनी são peritos em dançar, cantar, tocar. इस और उसी के अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है सरस्वती देवी बाग देवी कहा जाता है Então, a deidade que preside isso, Bak, speech, speech, तो एक बाग देवी व सरस्वती जो speech, है Bak, or Bag, Vak. यही सरस्वती देवी Então, a deidade que preside a fala. है उन्होंने कठोर तपस्या Então, essa Saraswati Devi, ela fez várias austeridades. तपस्या करने के बाद भगवान के पास कहने लगे Ela veio até ये Bhagavan. लक्ष्मी देवी को तो आपने स्वर्ण रेखा के भांति अपने वक्षस्थल पर Ela foi e falou: você deu um local para Lakshmi Devi com uma linha dourada no seu peito, eu quero também ficar com você. अब तो मैं वेणु के रूप में Quero também estar com você. Aí Krishna, Vishnu, o Senhor disse: वेणु और कोई vou te citar como flauta. जो है वेणु Quem é a flauta? É a própria Saraswati que aparece como Saraswati. Entende? और एक्चुअल वो वेणु है और कोई Na नहीं verdade, a flauta não é ninguém mais. É diretamente Shrimati Radhika, है एक स्वरूप में que em uma वेणु forma के रूप में aparece na forma de flauta. ये पुराण की कथा है ये Uma वेणु और história कोई dos नहीं, Puranas. राधा जी ही है वेणु के रूप में प्रकट है क्योंकि राधा जी की तात्पर्य क्या है Mas Shrimati Radhika, करे आराधना अतएव राधिका नाम पुराने बखान राधा नाम किस लिए कहा गया por que o nome dela é राधा Radha? नाम इसलिए कहा गया Por quê? ये कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा के जो है पूरा करती Porque ela satisfaz todos os desejos de Krishna. O que quer que Krishna queira? है वेणु के रूप में देखो Você pode ver स्वयं राधा जी como flauta, por exemplo. आ गई
वेणु के रूप में आई रहा है। Shrimati Radhika veio com uma flauta. लक्ष्मी के रूप में वैकुंठ में विराजमान हुई। E na forma de Lakshmi em Vaikuntha também. करके राधा की त्रिविध प्रकाश कर रहे हैं। 3 manifestações de Shrimati ब्रज में Radhika. गोपियों के रूप में Em Vraja como as gopis, और द्वारिका में महिषी के रूप em में Dwarka como as mahishis, और rainha de Dwarka, वैकुंठ में e em Vaikuntha लक्ष्मी के रूप como Lakshmi. में राधा जी का। और कृष्ण की सेवा के लिए स्वयं राधा जी है E para o serviço a Krishna, Shrimati Radhika, ela serve ele e aparece como uma flauta. A flauta é nada mais nada menos que a própria Shrimati Radhika. आज वेणुगीत में कथा प्रसंग आ रहे हैं। Então, no contexto do Venu Gita tem um kata, que é o seguinte. ये वेणु तुम्हारे As सौभाग्य gopis कैसे falam, उत्पन्न हुई? तुम सदा सर्वदा अमर flauta, como que você é tão afortunada? है, अधराम रूप Você में está sempre tomando néctar dos lábios do nosso amado Govinda. तो वेणु उत्तर देते हैं, Aí a flauta देखो responde, मेरा जन्म की इतिहास सुनो। ouça como eu nasci, minha história da minha vida. वेणु कहते हैं A flauta कि diz, मेरा जन्म जो है वृंदावन में जमुना के तट पर मेरा जन्म हुआ eu nasci em Vrindavan, nas margens do Jamuna, na forma de bambu. है। और मेरे सौभाग्य हुआ था बांस के रूप में, किंतु तुम्हारी जानी गोपियों की चरण धूलि और चरण रज के द्वारा ही मैं पुष्ट हूँ। E eu fui nutrida com a poeira dos pés das gopis e a água que lavou os pés das gopis. वेणु कह रहे हैं मेरा पुष्ट कहाँ से हुई? पुष्ट A flauta falou, eu fui nutrida है। गोपियों की चरण pelas poeiras dos pés das और गोपियों gopis की चरण धूलि e a água que lavou os pés das gopis. Eu bebi também. Eu bebi água que lavou os pés das gopis. गोपियां स्नान Porque करती tem o Jamuna ali, né? E as gopis tomam banho no Jamuna. E o bambu está na margem do rio Jamuna. चरण रज चरण धूलि वो Então a poeira das gopis e a água que lavou as gopis, lavou os pés das gopis, क्या बोले roots. रूट के द्वारा Através da raiz, o bambuzal, ele bebe aquela água ali do rio Jamuna, cheia da poeira dos pés das gopis, água que lavou os pés delas. मेरे Então a flauta disse, olha só a minha vida, como eu nasci. चरण रज के Eu fui nutrida pela poeira dos pés das gopis. एक स्वरूप में यही कहा जाता है Ou seja, गोपियों के चरण रेणु और गोपियों की चरण धूत जल के द्वारा ही पुष्ट है। eu fui nutrida pela água que lavou os pés das gopis e a poeira dos pés das gopis. वो सरस्वती को वेणु के रूप में सिखाते हैं। O Bhagavan citou Saraswati como flauta. वेणु बजाते हैं। Ele toca a flauta. कृष्ण जैसे जैसे चाहते हैं O que quer que Krishna ऐसे स्वर को queira, निकाल देते a flauta faz o som de acordo com o que Krishna quer. हैं। एक्चुअली वो वेणु कहीं नहीं स्वयं Na राधा verdade, essa flauta é diretamente Shrimati Radhika Gandharvika. है। कृष्ण की इच्छा होती है कि आज मैं इस स्वर से वेणु Krishna, पालन करूं। ele quer tocar a flauta numa determinado सर वेणु के बजाने की tom. कई जो है स्वर मिलता Tem várias है। notas हाँ। para você tocar a flauta. तो उस स्वर को जो है वो स्वयं करते हैं। Ou diferentes. कृष्ण बजाते नहीं है। Na verdade, não é Krishna que toca a flauta. तत्व विचार में देखा जाए De acordo com o Tata Vichara, a gente vê que Krishna, na verdade, não toca a flauta. कृष्ण इच्छा करने स्वयं ही साथ ही साथ Krishna só tem um desejo e a flauta faz o som que Krishna quer. Faz a nota e o tom que Krishna ऊपर से quer. देखते थे कृष्ण बजा रहे हैं। Externamente parece que Krishna está tocando. तो वास्तव रूप में तत्व Mas na verdade, o Tata Vichara, o que é que Krishna deseja? के अनुसार वो Imediatamente अपने आप वो a flauta começa a स्वर को निकाल देते हैं। fazer o som e o que Krishna quer. जितनी भी वस्तु है Porque tudo no mundo espiritual, tudo चिन्मय वस्तु é transcendental, Chinmay. है। केवल कृष्ण की इच्छा हो। É só Krishna ter o desejo, isso é isso. इस स्वर के द्वारा ऋषभ दैवत है Então, वो सब प्रकार के tem 6 tipos de जैसे जैसे होता है diferentes अनुसार वो स्वर अपने आप निकल tom ou nota, enfim, क्योंकि a flauta faz aquele और som. कोई नहीं स्वयं राधा जी Porque a flauta é a própria Shrimati कृष्ण की Radhika. इच्छा होने के साथ ही Assim que Krishna deseja, वो स्वर अपने आप निकलता a flauta começa a fazer o som. है। आप एक पुराण पढ़ो वो पुराण के नाम नहीं बोल है Tem um Purana que você tem que ler, que vocês devem ler, podem ler. बहुत पुराण पढ़ता था É muito lindo, eu esqueci o nome agora. Antigamente eu passava a noite lendo Puranas. है। और दूसरी जो है हमारे वो महाराज थे
Também tinha um Maharaja. Janardhan Maharaj Nityananda Prabhupada के जैसी सब Sripad Janardhan Maharaj, que era discípulo de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Às vezes ele ficava um mês e meio. भक्ति जीवन जनार्दन Bhakti Jiva Janardhan Maharaj. Já viu ele? Às vezes ele ficava um mês e meio no nosso templo, na época do Brajamandala Parikrama. करीब वो आते थे 1-1.5 महीने पहले आ जाते थे Ele ficava um mês e meio antes, às vezes. सब बैठ जाते थे Então a gente ficava sentado perto dele. कहीं पुराण की कथा सुना E ele sempre contava todo dia pra gente uma história dos Puranas. बहुत पुराण की कथा इतने हैं वो जानते थे मैं क्या बोलूं Ele sabia tanto Purana Katha aqui que eu posso te falar. सारी बोलते थे E ele contava essas histórias. ये पुराण की कथा है तो मैंने इसलिए कहा है इसमें वेणु के बारे में लिखा है वेणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई Então, de onde veio a flauta? Como foi? Qual o som sai da flauta? कृष्ण के जो ये है ये वेणु है बंसी है मुरली Krishna tem Vamshi, है Murali, वेद है मुरली Benu, esses tipos de flauta. Mas qual a diferença? O que é uma Vamshi? O que é uma Murali? O que é Venu? Tem a diferença entre essas flautas. साइज में डिफरेंस होता Tem diferença de tamanho, tem diferença dos buraquinhos da flauta. है बजाने भी अलग अलग सन Tem diferente som também, cada uma delas. आज इसमें वेणु गीत की कथा आ रही Então, Venu है Gita. मुरली के नाम भी उसमें ही है Mas também tem o nome Murali. Murali. मुरली वेणु Murali, Benu बंसी e Bamsi. है ये समस्त भी दिखाया इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद No Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami Pada, वेणु के जो वर्णन किया 21 अध्याय में जाकर के है no capítulo 21, 10º canto. श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय से लेकर के 20 अध्याय तक चलो सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों के बारे Até o में capítulo 20 do 10º canto, Shukadeva Goswami não tinha falado sobre os gopis. 21 अध्याय में आने के Quando chegou o capítulo 21, imediatamente, सुखदेव गोस्वामी पाद है ब्रज की गोपियों की बारे में थोड़ा Shukadeva Goswami Pada बोलना शुरू किया começou a falar um pouco sobre as gopis. पहले तो बोलना चाहते थे किंतु है, उन्होंने वो नहीं Primeiro também ele queria falar, है इसलिए já no início, mas ele não falou. श्लोक में कहा है, Então, no primeiro verso do Venu Gita se diz: जलम पद्माकरम सुगंधीना बहुत सुंदर है श्री सुकोवाच श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इत्थम शरद सच्छ जलम पद्माकरम सुगंधीना न विशत वायुना वातम सह गोप गोपाल सुखदेव गोस्वामी पाद देखो परीक्षित महाराज के निकट 6 ऋतु की भी वर्णन किया ऋतु समझते Então, Shukadeva Goswami Pada, ele explicou as 6 estações: वर्षा शरद हेमंत शीत और बसंत verão, outono, गोरख inverno, वृंदावन में primavera, estação das chuvas, सेवा के लिए a estação do orvalho. विराजमान Enfim, tem 6 estações em Vrindavana que estão sempre prontas a servir ao Senhor. अनुगत्य में रहते हैं। भगवान की सेवा के लिए Elas estão sempre prontas para servir ao Senhor. सात रूप में विराजमान है As 6 estações estão prontas para servir ao Senhor सुखदेव em todos os momentos. महाराज के निकट जब Shukadeva Goswami, quando ele falou para Parikshit Maharaj esse kata, है, सारे ऋतुओं की कथा वर्णन करते हैं ele सारे सीजन की कथा estava falando sobre as estações, कथा वर्णन falou sobre o verão, गर्मी के समय है, फिर बरसात ऋतु के depois ele falou sobre a estação das chuvas, इसके पश्चात आगे depois ele falou शरद sobre ऋतु के वर्णन o outono, foi falar sobre o outono. इस शरद ऋतु के जब वर्णन होते जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद Nesse momento, रख नहीं पाए Shukadeva Goswami não conseguiu se segurar. इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकरम सुगंधिना न विशत वायुना वातम सह गोप गोपालुक अच्युत भगवान अच्युत कृष्ण है किस प्रकार Como que Bhagavan Shri Krishna वन विहार यानी गोचारण के लिए है, प्रवेश कर foi entrar na floresta de Vrindavana? शरद काल आने के साथ ही साथ Assim que começa a primavera, perdão, o outono, imediatamente o coração fica puro, गर्मी के समय limpo.
Por quê? कभी गर्मी होता है, Porque no verão é muito calor em Vraja. किंतु देखो बरसात काल आने के Mas साथ quando ही começa o साथ outono, वो perdão, quando गर्मी क्या हो começa जाता है, a estação das chuvas, o कम हो calor जाता है diminui और धीरे धीरे e शीतल pouco a हो pouco começa a ficar fresco. जाता है। और दूसरी बात बरसात काल में क्या होता है, E नदी também, नाला जितने भी है na época das chuvas, जल तो भर todos os जाता है, rios, córregos, किंतु बरसात lagos के जल से वो नदी नाला ficam cheios, né? Bem cheios de água, मैला हो mas por causa da chuva fica a água muito turva. जाती है। जब बरसात होती है A ना, água é muito नदी turva. नाला पोखर आदि Água de lagos, de rios, fica muito turva. ब्राउन कलर हो जाता है, Bem amarronzada a cor. Por causa da terra misturada, do solo. शरत काल आने के साथ Mas ही quando साथ começa o outono, imediatamente, और क्या होता है, सारे मैला नीचे चला जाता है, a sujeira, né, da água, né, essa terra ali decanta. E aí a água fica इसमें एक límpida. रहस्य भी हो जाता E है, também tem रहस्य भी um छिपा हुआ है। segredo por trás, मिट्टी नीचे escondido. चले जाने के साथ ही साथ Quando, जल quando, पानी के नीचे मिट्टी quando as चले partículas de solo presentes na água जाती है, decantam, उससे कमल जो है o lótus विकसित हो जाता começa a crescer e florescer. है। और आकर के वो सरोवर के पानी को क्या करते हैं, अत्यंत Então, dessa forma, o lótus decora os lagos e os rios com a sua beleza. स्वच्छ जलम पद्माकरम सुगंधिना। वो सरोवर आदि वृंदावन के जितने सरोवर आदि Todos os lagos de Vrindavana कमलों के प्रस्फुटित कमलों के द्वारा ficam ornamentados com वो esses सुगंधित हो जाता है। lótus desabrochados e fica também um aroma maravilhoso no ar. वायुना सुगंधिना, इला पद्माकरम सुगंधिना। Então, esse é o primeiro verso do Venu Gita. Itam Sara वो कमल प्रस्फुटित होने के साथ ही साथ, विकसित होने के साथ ही साथ Saraswata Jalam. सुगंध के द्वारा सारी तरफ आमोदित हो जाता है। As 4 direções ficam cheirosas e perfumadas मानो इसके द्वारा por causa da flor de lótus abrochada, das flores de lótus. भ्रमर के जो है E aí, dessa forma, a flor de lótus começa a convidar o abelhão. क्या करते हैं, आमंत्रित Ela começa a convidar o abelhão com seu aroma. है, उनको बुलाते हैं। Chama os abelhões और भ्रमर आकर के उस कमल के सुगंध के यानी मकरंद के जो है आस्वादन करते हैं। O abelhão vem e इस saboreia उपमा के द्वारा o néctar सुखदेव das flores de गोस्वामी lótus. Com essa analogia, Shukadeva Goswami Pada quer dizer, ये अभी तो गोपियों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ele não tinha falado ainda nada sobre as gopis ainda. किंतु इसी अध्याय में आकर के Mas nesse capítulo aqui, Shukadeva Goswami में कुछ बोलने के लिए इतने तड़प रहे। começou a ficar ávido para falar alguma coisa sobre as gopis. उन्होंने क्या कि परोक्षवाद इनडायरेक्टली गोपियों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। Então ele começou a falar indiretamente sobre as gopis. जो गोपियां कृष्ण की मिलन के लिए इतने उत्कंठित हो रही Ou seja, as gopis que estão muito ávidas para se encontrar em Krishna. वैसंधि के पश्चात Depois da puberdade das gopis, vai a Sandhi. नवजीवन में गोपियां Quando elas começam a adentrar a mocidade, गोपियों की सौंदर्य माधुर्य इतने प्रकाशित as gopis começam a ficar tão belas, lindas, उसके मानव स्वयं उपभोग करने के लिए ब्रह्म रूपी que कृष्ण o abelhão, que é Krishna, vem para desfrutar. अभी विराजमान हो रहे हैं, ये कहना चाहते É isso que ele quer dizer. हैं। उपमा अलंकार के द्वारा Mas Shukadeva Goswami fala isso através de comparação analógica. श्रीमद् भागवत Perdão, como é que fala? Figura de linguagem, comparação, सबका metáfora. परोक्षवाद था। Porque no Bhagavatam kata é tudo assim, através de indiretas ou metáforas. डायरेक्ट रूप में कुछ बोलना Porque se você fala uma coisa diretamente assim, माधुर्यता नहीं आती। isso não traz tanta doçura. जितना ही परिमाण Quanto mais você fala as coisas de forma indireta, paruksha, rupa, de forma indireta, के सौंदर्य माधुर्य उतना ही प्रकाशित। mais você vai manifestar a beleza e a doçura desse tema. आपके नाम नहीं Exemplo, se eu não लेकर falar o seu nome, आपकी पोशाक परिच्छद mas eu आदि के descrever a द्वारा sua वर्णन roupa, करो, है, तब सभी लोगों की todo mundo vai आपको ficar, पकड़ेगा नहीं क्या? todo mundo vai ficar olhando para você. यहाँ पर ऐसे फलाना ऐसे व्यक्ति बैठा हुआ है, Falar, tem uma pessoa sentada aqui है, वो है, que está com essa roupa assim, aquilo. Todo mundo vai ficar olhando. Quem está vestido assim? Sobre quem eu estou falando, né? Mas se eu diretamente falar o seu nome, है, तो दूसरी के जो है उतने as pessoas não vão ficar tão आकर्षण नहीं रहे, atraídas ou curiosas.
ठीक उसी प्रकार श्रील Da सुखदेव mesma forma, गोस्वामी Srila पाद Shukadeva Goswami Pada, गोपियों की नाम नहीं लेकर ele não está falando o nome das उनकी gopis, सौंदर्य माधुर्य आदि भाव आदि को जो है परोक्ष रूप में व्यक्त करते हैं। mas está descrevendo sobre elas de forma indireta ou metafórica. Então, esse verso aqui, ó. Itam Sarat न विशद वायु न वाप Swachha Jalam गोप गोपाल Padma Kara ये कृष्ण जब Sugandhina. गोचारण के लिए सखाओं के साथ Quando Krishna vai pastorear as vacas com seus amigos, primeiro verso do Bhagavad Gita 10, तब देखो उस समय Bhagavatam उनके कितने 10, 21. सुंदर उनके रूप capítulo है 21. ये वर्णन करते हैं। A forma de Krishna é tão linda quando ele vai pastorear as vacas. दूसरी एक होता है एक ये तो हो गया सिद्धों के लिए भी हो रहा है साधक के लिए क्या होगा E para os sadhakas? साधक क्या समझे O que um sadhaka vai entender? है? साधक के लिए एक होता Para o है sadhaka, ये देखो बद्ध जीव के हृदय काम क्रोध o coração da alma condicionada está repleto de luxúria, raiva, inveja. भरा है। किंतु भक्ति अनुशीलन करने के Mas साथ através da prática de bhakti, ये imediatamente, काम क्रोध आदि धीरे essa धीरे luxúria e a raiva, pouco a pouco, vão diminuindo. जिस प्रकार बरसात Da के mesma समय forma जल que na época das chuvas, as águas क्या बोले turvas, हैं? dirty, घाटी हो जाता है ficam मैला हो sujas, जाता है। किंतु शरतकाल turvas, né? आने के Quando साथ começa o outono, imediatamente परिभाग स्वच्छ निर्मल हो जाता है। a superfície da água, né? A água vai ficando límpida, porque a sujeira decanta. Então, quando a pessoa começa a praticar bhakti, imediatamente निर्मलता आ o coração da pessoa começa a ficar límpido, coração limpo e puro. काम क्रोध आदि धीरे धीरे Luxúria e raiva, pouco a pouco, कम हो जाता है। começam a श्रद्धा diminuir. किसे लेकर के Desde o estado de Shraddha até a Shakti. पहुंच जाते हैं तब धीरे धीरे उनकी काम क्रोध ये षड रिपु आदि जो है, Pouco a वो pouco, धीरे धीरे क्या हो जाता है कम हो जाता है। os anartas vão diminuindo. इसके जल जैसे निर्मल हो Da जाता mesma है forma que a água fica pura no outono, है। ठीक उसी प्रकार da mesma साधक जब forma, भजन करते quando o sadhaka faz bhajana, हैं, और धीरे धीरे साधक के हृदय निर्मल होना शुरू pouco a pouco o coração do sadhaka começa a ficar और puro. उस निर्मल हृदय में तब भगवान प्रकट होते हैं। Nesse coração puro, aí Bhagavan aparece. इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद Shukadeva Goswami Pada fala, ये इत्थम सरदम Itam इसमें Saradam. दो कई अर्थ होता है Tem vários significados disso. सरदम सरद Saradam. है ये अर्थ की अलग अर्थ हो जाता है सरदम एक होता है शरद काल Então, uma é o outono, और दूसरी है शरद शब्द कहते हैं e Sarad também सर शब्द significa निकालते हैं दो अर्थात गोपियों की हृदय में जो है कृष्ण मिलन की जो outro significado é a avidez que as gopis sentem no seu coração para se encontrar Krishna. Elas não se aguentam. Isso é o Purvaraga. इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद Então, no Srimad Bhagavatam Shukadeva Goswami Pada, no capítulo 21, ele vem ये गोपियों की पूर्वराग की कथा e fala sobre o Purvaraga das gopis. है पूर्वराग दो प्रकार के पूर्वराग Dois tipos de Purvaraga. एक मिलन के पहले Antes do encontro e depois do encontro também. है आज इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियाँ इतने Então, समय aqui se तक diz, as gopis por tanto कृष्ण tempo के साथ सत्संग में मिलन किया se encontraram com Krishna sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, किंतु लोक रीति के अनुसार porque elas eram pequenas, né? Mas agora, de acordo com o costume e a tradição माता पिता कहने लगे देखो social, तुम लोग बड़ी हो os गई pais das gopis falaram, olha, vocês agora cresceram, estão moças, né, mocinhas, vocês não podem se encontrar. कृष्ण के साथ मिलना उचित नहीं Vocês estão já, mocinha no sentido, vocês agora são इसलिए mais velhas, उनके माता पिता ने são jovens, उनके साथ और कृष्ण के moças, साथ então vocês अलग não podem se encontrar livremente com Krishna. E os pais बालक हो, separaram बालिका हो, Krishna das gopis, as gopis, e falaram, você é menino, você é menina, vocês têm que brincar separado, não pode mais brincar junto, não pode misturar mais. है इंडिया की जो है एक यही होता है जैसे प्राइमरी स्कूल Na Índia, assim, सब प्रकार के na escola primária, साथ में पढ़ते हैं os alunos estudam juntos, meninos e meninas, na escola primária. छोटे छोटे बच्चे बच्चे सब एक साथ में Crianças, meninos, meninas, todos estudando जितने juntos. बड़े हो जाते हैं स्कूल में जाते हैं Mas quando vai crescendo,
अलग हो जाता Aí है। tem एक escola होता है separada. boys स्कूल होता है और Escola de menino e escola de menina. Lá na Índia, assim, escola de mulheres e de homens. मिक्स नहीं होता Eles não se misturam. है। Não, बॉयज स्कूल लिखा है बॉयज स्कूल tem até nome assim, boy school, गर्ल्स स्कूल escola de meninos e escola de meninas. है लिखा था ना बालिका विद्यालय है। उसके टीचर भी सब हो गए क्या Até o professor, todo mundo é mulher na escola de mulher. है ऐसा नहीं। और एक होता है बॉयज स्कूल होता है Aí tem a escola de और boys rapazes, स्कूल में सारे टीचर que todos os professores são homens. क्या बोले पुरुष होता Todos eles são homens. है। और एक स्कूल होता है E tem outro tipo de उसको escola कहते हैं क्या que मिक्स é misturada, mixed school. उसकी क्या बोलते हैं कोई एजुकेशन क्या बोलते हैं Como é que eles chamam lá na Índia? है ये होता है ऐसे जिससे ये विशेष करके जो स्कूल होता है क्या बोलते हैं मल्टीपर्पज स्कूल होता है ना Eles chamam de escola multifatária, उसको para vários propósitos. को एजुकेशन Co-educação, eles chamam lá. किंतु अभी हम ये देख रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर Então, Shukadeva Goswami, nesse verso aqui, ó. अभी गोपियों के क्या कर दिया अलग कर As gopis agora estão separadas de Krishna. के साथ कृष्ण के जो नित्य संबंध होने Mas as gopis têm um relacionamento eterno. कृष्ण विरह उनके सहन नहीं हुआ Porque elas não se aguentam em separação. है मिलन तो हुआ था गोपी के साथ है गोपी और कृष्ण मिलन पहले मिलन हुआ Gopi e Krishna उनके माता पिता जब कहने लगे तुम लोग ने antes ficavam juntos, mas, tipo assim, brincando. Mas quando os pais das gopis falaram, agora vocês já cresceram, não podem mais brincar com Krishna. आप लोग अलग करो Você tem que ये गोपियां ficar कृष्ण separado. विरह और उनके सहन नहीं As gopis não aguentaram sentindo a falta de Krishna em यहाँ पर separação. गोपियों की पूर्वराग दिखा रहे हैं Então aqui mostra a Purvaraga das gopis. बाद और मिलन के पूर्व Depois e antes do encontro. पूर्वराग दिखा रहे As gopis têm Purvaraga. हैं नाट्य शास्त्र में Nas escrituras, literatura dramatúrgica एक दूसरे के प्रति mundana, आकृष्ट होता है explica-se sobre o encontro entre herói e heroína antes deles se encontrarem, também é chamado de Purvaraga. अपराकृत चित्त Só que no mundo transcendental, गोपियों के साथ कृष्ण के जो मिलन आदि o encontro entre Krishna e as gopis नित्य होने के नाते é eterno. है उसके मिलन के बाद ही पूर्वराग दिखा Então, até mesmo depois do encontro tem Purvaraga e antes do encontro também tem Purvaraga, अपराकृत चित्त जगत porque é um mundo transcendental. गोपियों के साथ कृष्ण की जो कथा जो है कोई जड़ जगत नहीं है Gopis e Krishna não é tema material do mundo material. भागवत जो है O chamado Bhagavatam, इसमें जितने भी कथा भी कहा गया सब चीज जगत की कथा लेकर के todo o kata do Bhagavatam, na verdade, é do mundo transcendental, que Shukadeva Goswami Pada está explicando. जड़ जगत की कथा नहीं Não são coisas do mundo material. है ये जड़ साहित्य नहीं है Não é uma literatura mundana, ये कोई मटेरियल लिटरेचर नहीं है literatura material. इसमें कहा जाता है अपरागित है काव्य कहा जाता Perdão, é uma Prakrita Kavya, ou seja, uma poesia transcendental. है महाकाव्य होता है Então existe um poema लिटरेचर e um épico, ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर Mahakavya. श्रीमद् भागवत में जो कुछ Acho que é assim que traduz Mahakavya. Mas enfim, uma grande poesia. ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर O Bhagavata é uma literatura transcendental. है काव्य साहित्य दिखा गया É literatura साहित्य transcendental. शब्द का अर्थ क्या होता है O que significa Sahitya? हृद इति साहित्य का Sahrid. समझे Ou seja, भावना विशिष्ट होने पर sendo no mesmo humor, कहा जाता है aí vira amigo, Suhrit. है साहित्य कहा जाता है Daí vem a palavra Sahitya. अर्थात यहाँ पर जो Saharit. कुछ भावना दिखा रहे हैं श्रीमद् भागवत में Sahitya também significa literatura. प्राकृत दिव्य है लेकर के वर्णन Então, todos esses humores explicados no Bhagavata vêm do mundo transcendental. आज इसलिए कहते हैं अपराकृत काव्य Então, a Prakrita Kavya Sahitya é literatura poética transcendental. ये अपराकृत काव्य साहित्य में है किस प्रकार जड़ीय भावना इसमें नहीं Então, não tem nenhum sentimento material nesse livro, no कथा Bhagavatam. को पढ़ने से ऐसे Mesmo लगता assim, है quando कोई você जड़ीय lê, वस्तु आ रहा है, parece que é algo material. Parece. कोई material conception आ रही है। क्योंकि इसमें Por causa da there nossa are no concepção any material. material, Mas, na verdade, não há nenhuma concepção material ali. É transcendental. है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद Portanto, Shukadeva Goswami Pada, no chamado Bhagavatam, अपराकृत दिव्य काव्य साहित्य के जो प्रकाश किया manifestou essa literatura transcendental que é o chamado इसलिए Bhagavatam. कहते हैं
पहले श्लोक में ये दिखा रहे No primeiro verso já se हैं diz गोपियां किस प्रकार कृष्ण मिलन के लिए como que as gopis estão ávidas para se encontrar com Krishna. आज है समय हो गया ना 9 बजे Já deu a hora. प्रसाद लेना है प्रसाद लेना है फिर आगे Tomar praçada. एक श्लोक पढ़ करके खत्म कर देता Olha só esse verso e vou terminar. कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंगम द्विजकूल जुष्ट सरसरितम है महिंद्रम मधुपति है मधुपति रोग ग्राह्य चार एनगा सह पशुपालक बल कृष्ण Verso 2 do Gopi Gita, do Venu Gita. Gurudeva leu agora Venu Gita. गोचारण Verso 2. गोचारण के लिए है, इस प्रकार वन में प्रवेश Como Krishna entra na floresta de Vrindavana para pastorear as vacas. भाषा के द्वारा सिर्फ De forma bem poética, Shukadeva Goswami Pada explica aqui. सुंदर कुसुमित है वनराज सुस्मित भृंग Kusumita Vanaraji वृंदावन भवन Sushmita इतने सुंदर फूलों के Vringa. द्वारा A floresta de Vrindavana está totalmente ornamentada com flores. क्योंकि जहाँ पर स्वयं भगवान Onde quer que o próprio Swayam Bhagavan esteja, está lá repleto das 6 opulências. और प्रकृति देवी उनकी सेवा के A natureza, Prakriti Devi, अपने को न्योछावर करे ela se apresenta totalmente à disposição para कृष्ण लीला हेरी a beleza dos passatempos do Senhor. विस्तारिचे स्वभाव है चलो भक्तिविनोद ठाकुर Srila Bhaktivinoda Thakur escreve nessa Krishna Lilahiri Prakriti Sundari que a natureza वृंदावन के इतने सुसज्जित करके रखे decora Shrimatera, que ornamenta Shrimatera, perdão, a natureza ornamenta Vrindavana de forma exuberante para os passatempos de Krishna. के जितने भी O Vrindavana não é um local comum. Se você pegar a opulência de todos os infinitos bilhões de universos e colocar समझ में आया a opulência de infinitos bilhões de universos, não dá nem mesmo a opulência de uma poeira de Vrindavana. अनंत करोड़ वैकुंठ है Se você pegar a opulência de infinitos e bilhões de planetas Vaikuntha juntos, तराजू पर botar num lado da balança, वृंदावन की एक e botar uma partícula de poeira de Vrindavana do outro lado, mesmo assim não se equipara. धूलिकणा में इतने ऐश्वर्य जो Porque है tem tanta opulência na poeira de Vrindavana. आप कल्पना नहीं कर Você não consegue nem imaginar. ये वृंदावन की धूल में इतने ऐश्वर्य है Tem tanta opulência na poeira de Vrindavana, você nem consegue imaginar. O que é Vrindavana? Local divino e transcendental. दिव्य वृंदावन धाम है Local divino e transcendental. जिनकी के द्वारा As casas dos Vrajavasis são feitas Chaintam, Chintamani Prakara Samvash. As casas dos Vrajavasis são feitas de Chintamani, pedra dos desejos. A casa dos Vrajavasis, das Vrajagopis. उस घर की जो मिट्टी की जो एक एक रज है Cada poeira और वो एक एक रज में धुल करना इतने वैकुंठ की ऐश्वर्य उसमें समा जाते हैं tem toda a opulência de Vaikuntha कितने em uma poeirinha. किंतु वो ऐश्वर्य श्रीमंडी Só que essa opulência é totalmente coberta por doçura. दिखाई पड़ता है Parece normal, um local normal. Cara, dá pra entender. किंतु उसके वैकुंठ उनके ऐश्वर्य कौन वर्णन करे Mas quem pode explicar a opulência? ब्रह्म संहिता में कहा है No Brahma Samhita se diz: चिंतामणि प्रगत सत्व सुकल्प वृक्ष रक्षा वृतेश सुरभि रुभिर पालयन्तम लक्ष्मी सत सहस्र संभ्रम सिंहमानम गोविंदम आदि पुरुषम चलो जैसे कुसुमित वनराजी सुस्मित है पर जितने भी पशु पक्षी os animais, os pássaros, यहाँ तक कि os पतंग insetos, até os insetos, मकड़ी जो है insetos, aranhas, todos सच्चिदानंदमय का são transcendentais. स्वयं ये रूप में प्रकाश É a própria Krishna se manifestando. है उनके अचिंत्य शक्ति के द्वारा Através da sua potência concebível, esses animais, é o próprio Krishna se manifestando nessas formas. प्रकाशित O Upanishad diz: eu sou rico Aham, mas para saborear raça me manifesta em várias formas. वहीं पर ये भ्रमर आदि कहा जाता Por exemplo, o है abelhão. है ये है प्रकाश के रूप O abelhão, na verdade, é uma manifestação de Krishna आस्वादन para saborear. है
वहीं पर और कोई नहीं रहता, सब कृष्ण चक्षु प्राप्त करने वाले Quem tem olhos ब्रह्मा आदि divinos, como os semideuses e Brahma, eles têm esse darshan. नारद आदि बड़े बड़े भक्त लोग Narada e grandes उसी devotos वृंदावन में क्या करते, कोई पक्षी के रूप में, कोई वृक्ष estão के na रूप forma में de árvore, de... सुंदर जो प्रायु वतांग वियोगा बने उसी Depois a gente vai वृंदावन explicar sobre esses pássaros. वृंदावन में पक्षी और कोई नहीं है। Quem são os pássaros? Não são ninguém mais. ये बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि Grandes sábios que estão se manifestando na forma de pássaros para poder ver Govinda. गोविंद के इतने सुंदर रूप जो Govinda tem uma forma tão bela. है, गोविंद के सुंदर जो लीला माधुर्य दर्शन करने के लिए, गोविंद के वेणुध्वनि सुनने के लिए, है, Eles querem ver a beleza de Govinda, ouvir o som da flauta. Esses santos como Narada, है, ये नारद ऋषि esses munis e rishis estão presentes lá nessas formas. वृक्ष आदि के रूप में भी रहते हैं। Na forma de árvores também. इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मरम न Por isso que pouquíssimas pessoas sabem as glórias das árvores de Vrindavana. Em todas as folhas e galhos, eles estão falando Radha e Radha. ये कोई और नहीं है, सब, और वहाँ कोई साधक नहीं है, सब E não são sadhakas, são siddhas mahatmas, और केवल almas गोविंद perfeitas e के liberadas. स्वरूप दर्शन करने Estão ali presentes só para ver a beleza de Krishna. वहाँ पर विराजमान हुए थे। इसलिए कहते हैं कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंग द्विज कुल पुष्प सरिंद्र महिंद्र मधुपौरी ये मधुपति ये गाद गाद चार का और कृष्ण देखो साधारण गोप बालक के भांति Krishna como um menino, vaquirinho comum, के साथ कैसे गोचारण के लिए जा रहे vai pastorear as vacas com और seus वृंदावन amigos. की- वृंदावन में उस समय वृक्ष आदि है, किस प्रकार गोविंद के अभिवादन करते E como que essas árvores de Vrindavana elas dão as boas-vindas a Krishna? Welcome. हैं, Swagat Karna. वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अपने आप फूलों जो है Elas oferecem suas flores, हम सोचते as हैं suas कि फूल pétalas. आप कहते हैं ना, ये फूल अपने आप बोले गोविंद आने के साथ A gente pensa que as flores elas caem assim das árvores, फूलियां आदि जो है mas quando Krishna vem, automaticamente todas as pétalas, as flores caem das árvores para fazer गिर जाता है। para कहीं गोविंद um के carpete चरण para में Krishna, तनिक भी para que nem um pouquinho de Krishna machuque seu pé ao pisar no chão da floresta. Que lindo o amor das árvores. Elas servem com possessividade, Mamata Yukta Seva, todas elas fazem isso lá. है, क्योंकि सेवा हमें दो प्रकार की होती है। Porque existem dois tipos de seva, सेवा कैसे होता है, एक ममता और संबंध है, como Mamata e Sambandha Gyan. Aí você consegue servir. है? जब तक हमारे हृदय में ममता नहीं Se जगे a gente não tiver Mamata no coração, ज्ञान नहीं हुआ, possessividade, não tiver Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento, a gente não vai poder de fato servir. ममता अतिशांकित चित्त अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की जो परिभाषा है अनन्य Definição de prema é Ananya Mamata. इसमें ममता नहीं लगती। Nenhuma, वृंदावन में जितने भी कहे você não tem possessividade por ninguém mais. Em Vrindavana, homens, mulheres, animais, todos têm possessividade focada em Krishna. गोविंद छोड़कर कुछ नहीं। Somente em Krishna, ninguém mais. गोविंद गोविंद के प्रति इतनी ममता रहती Tanta possessividade por Krishna eles têm. है। आज सेवा में इसे कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। और उनके चित्त इतने ममा के O coração deles रहते हैं, माने संपूर्ण रूपे é completamente प्रकार कहा जाता है cheio dessa possessividade. Que nem, por exemplo, दिया जाए, se você colocar uma roupa na água, जिस प्रकार desculpa, mergulhar uma roupa na água, as partículas de água भीगे हुए वस्त्र में और कण कण में vão entrar em cada partícula do tecido, molhando a roupa inteirinha. ठीक उसी प्रकार Da mesma forma, ब्रज में जितने em Braja, todos, कृष्ण के todos, इतने animais, tudo, कण में eles, em cada partícula do corpo deles, eles têm essa possessividade por Krishna, para servir a Krishna. है, वो वृक्ष के रूप में हो, Pode ser tanto árvore, वो फल के रूप में हो, pode estar na forma de árvore, de flor, de trepadeira. गोविंद सेवा में Todos eles estão servindo a Govinda. Nada या mais. तो भी एक बालू कणा जो है Até mesmo a poeira, a partícula de areia, perdão, um grão de areia. नहीं, O grão de areia lá não é comum também. देखो गोविंद की सेवा में हो रहा है। Está ali para servir a Govinda. के सैंड लग रहा Parece uma areia. है जैसे
uma areia assim, है पत्थर जैसे लगता है dura assim, né? पर नहीं O grão de areia, mas não é. हम इस जगत में रहकर उसको वर्णन नहीं कर सकते A gente nesse mundo não consegue descrever de fato como é. É difícil de entender e de explicar. इसलिए जीव को सही बात कर Portanto, o Diva Goswami diz, वृंदावन में नहीं पता enquanto você não for de fato a Vrindavana, है तो वृंदावन की जो धूल कणा वृंदावन के पत्थर वृंदावन você entendeu o que é a pedra de Vrindavana, a pedra de Vrindavana, as trepadeiras de Vrindavana, os pássaros, वृक्ष आदि किस प्रकार as árvores. Você entender como que eles estão absurdos no serviço a Krishna, उनकी ममता के द्वारा विराजमान com muita possessividade, mamata. है इसलिए यहाँ पर कहते देखो कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते होते हैं Quando Krishna entra भ्रमर भी क्या na floresta, o abelhão, वो एक गुनगुन 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 करते हैं गुनगुन क्या है कृष्ण ele vem zunindo, gun, 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 gun. Esse zunido do abelhão é uma जैसे राधा glorificação a Krishna. महाराज Um exemplo, quando um rei, imperador, दरबार में प्रवेश ele volta para sua corte, para o seu reino, बंदी लोग क्या है बंदी लोग समझ नहीं tinha uns bandilog, que são como se fossem uns, होता है as pessoas ali que estão ali exatamente para saudar o rei e glorificar o rei e receber o rei com flores. बंदी शब्द का अर्थ prisoner नहीं Bandi, no caso, essa palavra não significa prisioneiro, mas significa, eu não sei como é que chama em português ou em inglês. É um tipo de pessoa que tem assim nos reinos para receber o rei, glorificando o rei. Esse é o serviço deles, o trabalho deles é esse. Glorificar o rei, receber o rei. उसी प्रकार ये भ्रमर आदि क्या करते हैं Então, os abelhões, o abelhão, é como esses que estão recebendo o rei. वेलकम पार्टी चलो जैसे आप सबकी समझने के प्रयास करो É o grupo de dar boas-vindas para o rei. है जैसे विवाह आदि में Que nem quando tem um casamento, अमीर लोग के जो विवाह आदि होते हैं casamento de pessoas muito ricas, aristocratas, उनके लिए करोड़ करोड़ रुपया का eles gastam bilhões de rupias, isso não é nada para eles. लोग रखते हैं भाड़ा समझते हो रेंटेड लोग Hã? और उनके द्वारा क्या करते हैं स्वागत कराते हैं Who is rented? What is rented? आज ये होता है वो अरे मैं जो बोलते कथा बोलूं समझ जितने समझ में आ रहा है उतने बोलो O que é que você entender, você... Tá, क्या क्या हो जाता है डिस्टर्बेंस It's okay, sorry. वो बंदीगण क्या करते हैं स्तुति आदि करते हैं Ah, então quem é rico também जिस जगत में contrata pessoas para fazerem isso. गुन 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 करके कृष्ण के चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है Enfim, और फिर para receberem e... और फिर आ जाता है Então lá em Goloka Vrindavana tem Krishna, vem as abelhas unindo em volta dele, राजा जी राज que senta na flor e continua unindo em volta de Krishna. महाराज होते हैं उनके चरण वंदना Então, da mesma forma que वहाँ पर अपराध चित्त जगत में वो भ्रमर आदि então, no mundo espiritual em Goloka Vrindavana, as abelhas, elas vêm e ficam glorificando Krishna. है और कुछ As abelhinhas glorificando a Krishna, unindo, estão glorificando a Krishna, indo nas flores, elas estão glorificando Krishna. में देखोगे Como se fosse quando esses reis, quando eles chegavam no reino, tinham esse tipo de funcionário ali do reino जब आते que ficava glorificando o rei. Quando ele chegava e dando as boas-vindas. No Ramayana, você pode ver que em Ravana também, tinha umas pessoas assim também que ficavam glorificando Ravana. रावण से बहुत प्रसन्न E Ravana adorava ficar ouvindo. हुए प्राचीन काल की Essa é a cultura da história antiga dos reis. Tinha essa tradição. स्वयं भगवान गोविंद तो उसके लिए और क्या बोला है स्वयं भगवान जो वृंदावन में पधारते है Quando Krishna entra na floresta, ये भ्रमर आदि और कोई नहीं esse abelhão, quem são esses abelhões? वो आठ सब São Gandharvas. और ये रूप धारण Então, करके essa forma de abelha, भ्रमर के रूप धारण करके a forma de abelha, मानो गोविंद की सारे लीला कथा बन e estão descrevendo os catais todos de Krishna, todos os passatempos de Krishna, गोविंद की महिमा कीर्तन कर e glorificando as glórias de Govinda. है इसमें जो कह रहे हैं मधुपति है अरबगच्छो चारेणगा कृष्ण जब जाते हैं भ्रमर आदि इस Quando Krishna caminha, como que os abelhões vêm glorificando Krishna atrás dele? किंतु कृष्ण सामान्य गोपाल के भांति चलते रहते हैं Krishna, ele anda como se fosse um vaqueiro comum. वहाँ पर आकर Brahmas e esses grandes semideuses vêm e adoram os pés de Krishna. कृष्ण आगे चलते हैं ब्रह्मा Krishna vai na frente e Brahma e os semideuses vêm atrás है उनके चरण चिन्ह की स्तुति आदि e करते रहते fazem orações às pegadas dos pés de हैं Krishna. यहाँ पर ध्वज वज्र अंकुश
ये समझते 19 प्रकार onde tem के विराजमान 19 tipos de símbolos no pé de Krishna. सखा लोग देख कर Bandeira, डर जाते हैं, कहते हैं, aguilhão, ये etc. कौन आते हैं? Aí os sakas, os amigos de Krishna, veem isso e ficam, quem são essas pessoas que ficam que nem... Porque os semideus parecem umas sombras atrás e adorando a pegada de Krishna. Os amigos de Krishna ficam com medo. Tipo, quem são esses? इसलिए देवता लोग फिर अदृश्य हो जाते Aí, para não atrapalhar as leis do Senhor, depois os semideuses desaparecem de novo, ficam invisíveis. हैं। जैसे हम लोग कहते हैं भूत आ गया, Que nem quando a gente fala que veio uma bruxa, पिशाच नहीं है, um fantasma. Não é uma bruxa ou um fantasma. वो देवता लोग São semideuses आकर के गोविंद की चरण वंदना que vieram, então, चरण की स्तुति आदि करते हैं। adorando aos pés, glorificando os pés de Krishna. जय जय कृष्ण। ऐसा मतलब हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद पाओ फिर चले हैं? कपिल जी Vamos tomar praçada e depois vamos para outro programa. और दोनों बेटियां ठीक है? Como é que estão suas filhas? Tudo bem? Quantos filhos você tem? आपकी 2. एक कोई एक लक्ष्मी मिलता है Tem gente que só tem uma Lakshmi, uma filha. Você tem 2 Lakshmis. हैं? आओ बताओ फिर हैं? हैं? इंडिया में कहते हैं Na Índia se diz, quando você tem uma filha, fala, ah, Lakshmi veio para sua casa. As pessoas falam isso. Mas quando é um filho, ninguém diz, ah, que foi Narayana que veio para sua casa. अरे बोलता है कोई As pessoas falam isso? Não falam. हैं? आज बेटियों की महात्मा दी जाए आपके घर में Glória da filha. Você tem 2 Lakshmis na sua casa, não só uma. दो लक्ष्मी आ गई वाह Muito bom. चलो अच्छा है हम लोग भजन करो Muito bom. Façam bhajana. अच्छा है कि नहीं Bom ou não? ये लोग जब थोड़े इनको देखने से मेरा वो Quando eu vejo eles, eu lembro quando eles eram crianças. यार वो महीना हैं? उसी घर में जाओ वो Naquela outra casa perto lá do lago. है मैं हर रोज यही ऐसे मॉर्निंग हो जाते Eu ia fazer morning walk. Aí os 2 छोटे से था ना eram pequenininhos. Vinham comigo. 6 साल का 98 के बाद है ना 99 Lá em 1999.